Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, muita paz nesse final de recesso. Espero que todos tenham renovado as suas atitudes e as energias, né? São dias que a gente passou descansando, estudando. Os jovens, eu estava olhando ali no cartaz, lá no Comejus, né? Se conectando com Jesus. Essa é a realidade de quem está encarnado e a gente já sabe as consequências de fazer essas escolhas boas. Vamos falar de um tema que lá no ID a gente fez um seminário outro dia, uma palestra interativa, é uma nova forma que nós lá do ID estamos testando sobre como divulgar o Espiritismo. E fica o convite aqui para casa um dia experimentar também. Parte da palestra é falada por algumas pessoas que estão estudando, né, espíritas que estão estudando alguns temas diferentes, mas importantes, atuais, tanto quanto o Livro dos Espíritos e o Evangelho, e em seguida abre-se para os frequentadores fazer suas questões, perguntas. Aí é uma forma interativa da gente se aproximar mais, porque muita gente estuda Espiritismo, estuda ciência, e vive, né, tem experiências de vida muito ricas e pode compartilhar também nos encontros que a gente tem. E parabéns por ter aumentado o tempo, eu tinha facilidade em falar em meia hora, mas nem todo mundo às vezes acompanha a rapidez, né, da fala, então é bom esse tempo um pouco mais dilatado. Esse é um tema, o Espiritismo e a ecologia, eles têm uma data muito próxima de fundação, de aparecimento na Terra, no século XIX. Se você for estudar o livro que eu vou apresentar aqui ao final, do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, ele mostra fatos que estavam acontecendo ao mesmo tempo que o Kardec estava começando as suas investigações, estava começando a codificação, estava começando a separar o joio do trigo, né, as fake news da época, da realidade das comunicações intermundo. E a ecologia vem, como outras áreas da ciência, também no século XIX, devido aos espíritos que estavam encarnados naquela época. Então teve um boom em várias áreas da ciência, da tecnologia, da sociologia, da psicologia e da ecologia. Então eu vou abordar 3 questões que são importantes no Livro dos Espíritos, que são as obras que a gente tem que estar sempre à mão, o Pentateuco que nos guia, o Pentateuco Espírita. São questões onde o Kardec já havia percebido à época, porque era muito estudioso, que era importante abordar a questão do consumo, do consumismo, que são coisas diferentes. O consumo é aquilo que a gente precisa para sobreviver. Então nós consumimos oxigênio, nós temos que ter alimentos saudáveis, nós temos que ter roupas para proteger o nosso corpo, temos que ter sapato, óculos, alguns têm que ter aparelhos mais sofisticados porque a idade vai chegando, e o consumismo é o supérfluo. Isso à época do Kardec ele vai investigar, ele fez algumas perguntas que estão no Livro dos Espíritos relativos ao consumo e ao consumismo. Em geral, quanto mais evoluídos nós somos, nós consumimos. E quanto mais próximos e agarrados à matéria, mais consumistas nós estamos sendo. E na questão 705, ele pergunta por que a Terra nem sempre produz o bastante para fornecer o necessário ao homem. Então, o tempo todo, o Kardec, como era um estudioso e era um educador, ele vai usar as palavras importantes para sabatinar os espíritos. E a palavra necessário vai aparecer várias vezes nas questões, porque há uma diferença entre o que a gente necessita para viver e o que é supérfluo, o que é secundário, que pode ser deixado para lá, e com o grau de evolução cada vez mais alto, a gente nem vai se lembrar do que é supérfluo. E ele pergunta por que a Terra nem sempre tem produzido, tem fornecido o necessário ao homem. Era uma questão, e aí vem várias respostas importantes resumidas nessas, por exemplo. Os espíritos dizem que a Terra é a nossa mãe,
E o Leonardo Boff, que é um teólogo muito conhecido, né, muito estudioso das religiões também, ele diz a nossa casa, enquanto encarnados, ele usa outros termos, mas enquanto estamos aqui reencarnados na Terra, a Terra é a nossa casa. E isso simboliza, como a gente gosta muito de estar reencarnado aqui, é como se a gente gostasse da nossa mãe ou do nosso pai. Mas o caso da mãe é mais porque a mãe é um ser acolhedor. Então ele compara, os espíritos dão a resposta, olha, a Terra é comparável à nossa mãe e ela dá o necessário para o homem evoluir na natureza. E é exatamente isso que a nossa mãe ou aquela que nos criou nos dá, sempre o necessário, as orientações necessárias para a gente se tornar um ser espiritual encarnado em evolução. A natureza, então, seria a nossa casa, é onde a gente vive. Apesar das modificações que a gente faz, hoje a Terra está bem diferente de alguns milhões de anos atrás. Com a presença humana ela foi tomando outras formas, mas ela é o ambiente adequado ainda e necessário para a nossa evolução. Apesar de toda destruição, que não é aquela da lei da destruição que está no Livro dos Espíritos, apesar de todas as destruições que a gente anda causando no planeta, ainda é um planeta em condições de promover a nossa evolução, né? Na encarnação atual, a Terra é uma oportunidade para a gente se harmonizar com a natureza, utilizando o necessário. E a gente precisa de muito pouco de toda essa grandeza que é dada no planeta Terra, que é grandemente formada, apesar do nome ser Terra, por água, né? 75% do planeta é água, inclusive a gente. Boa parte da nossa constituição física é água, né? Ou tem características e elementos químicos da água. Então a Terra é a nossa mãe e dá exatamente o necessário para a nossa evolução, apesar dos excessos que a gente anda cometendo. O homem tem respeitado a sua mãe Terra? Essa é uma questão que está implícita nas falas do Kardec. O que quer dizer respeitado? O homem tem convivido de forma harmoniosa com o planeta? O homem tem cuidado e utilizado somente do necessário nessa casa que a gente vive? Ou seja, da nossa mãe, a gente sabe usufruir de tudo de bom que ela tem para nos orientar, para nos fornecer? Essas são questões derivadas da questão que o Kardec fez. O homem tem consciência de que faz parte da natureza ou ele é um ser à parte, né? Há uma corrente hoje que diz que não há destruição planetária, que não há problemas nos extremos do planeta. E aí você vê notícias constantes, né, relativas ao desequilíbrio do planeta, que é o desaquecimento ou aquecimento em algumas regiões, e o desequilíbrio psíquico humano, né? Não tem como nós mantermos o nosso controle emocional diante de um ambiente que está em degradação, né? E muito do desequilíbrio do humano hoje, do ser humano, está relativamente ligado ao desequilíbrio do planeta. Enquanto o planeta se desequilibra em termos de temperatura, nós nos desequilibramos em termos emocionais, né? E isso espíritos sensíveis já perceberam, né? Que o desequilíbrio do planeta está diretamente ligado ao nosso. Por quê? Porque nós fazemos parte da natureza, nós fazemos parte da casa que a gente mora. E aí vem as duas palavras-chave para quem quer entender o tema. O que para mim é supérfluo e o que para mim é necessário? Essa foi uma questão que o Kardec sabatinou os espíritos e que a gente tem que levar para discussões. Dependendo da forma com que eu quero evoluir, o supérfluo pode fazer parte da minha vida. Logo, eu vou evoluir muito pouco numa encarnação. Porque quanto mais eu me apego ao supérfluo, mais próximo da matéria eu estou, mais dominado pela matéria. Quanto mais eu fixo no necessário,
com mais facilidade. Eu me desapego, inclusive, quando eu vou desencarnar. Tem uma história que meu avô contava, que um amigo dele desencarnou aos 90 anos. Nessa época, meu avô tinha 45. Quando meu avô estava para desencarnar aos 80, nas sessões mediúnicas, aquele senhor que já havia desencarnado, que era amigo dele, continuava na porta da fazenda, tomando conta da fazenda. Quase 50 anos desencarnado já, mas não conseguia se libertar do que era supérfluo. Ele achava que tinha que tomar conta da fazenda, mesmo desencarnado. E alguns diziam, mas como que Deus permite isso? Permite. Ele tem o livre-arbítrio, vai chegar num momento que ele não vai mais poder ficar lá. Mas ele tem um grau de liberdade. Era um homem, enquanto encarnado, bom, porém não sabia diferenciar o supérfluo do necessário, o material do transcendental. Por isso que ele ficou muito apegado, embora tivesse boas características enquanto encarnado. Era um bom cristão, mas ainda era muito apegado a coisas supérfluas. Isso não quer dizer que a gente não tem que cuidar do que a gente tem, é o contrário. Tudo que a gente no momento tem deve ser cuidado, mas tenha ciência de que nós não vamos levar nada para o mundo espiritual. O meu próprio avô dizia, caixão não tem gaveta, né? Essa é uma fala bem antiga. Apesar dos egípcios, nos módulos que eles colocavam as múmias, tinham muitas gavetas. Eles levavam joias, levavam comida, levavam roupa, porque eles acreditavam que no outro mundo a riqueza ia ser transportada, e não é verdade. Nós só vamos levar o que a nossa consciência aprendeu, só os nossos aprendizados. E o que é necessário e supérfluo? Nós chegamos à conclusão lá depois das 2 sessões, né, com o público, que o que é necessário? Se eu consigo sobreviver sem oxigênio? Não. Então o oxigênio é necessário. Talvez em outros planetas o oxigênio seja supérfluo. Na Terra, sem oxigênio, nenhuma forma de vida sobrevive. Eu consigo sobreviver sem água? 2 dias. No terceiro eu já estou em condições complicadas de sobrevivência. Roupas, depende da região, eu vou precisar de menos roupa, mas de qualquer forma, para a proteção do nosso corpo, a gente vai continuar tendo que fabricar, ou pelo menos ir aos brechós, né, cada vez mais, e pegar as roupas que já estão lá. Porque a fabricação de roupas no planeta, o próprio André Trigueiro fala, há mais de 30 anos que não seria necessário produzir mais nada. Depois da Segunda Guerra teve um boom muito grande de produção, e desde aquela época só as roupas que foram produzidas já dava para vestir a humanidade durante décadas. No entanto, as roupas, sapatos continuam sendo produzidos. Para quem usar? Muitas vezes vão ficar só na prateleira. Saúde, eu consigo sobreviver sem saúde? Talvez, mas sem saúde espiritual não. Eu posso ter a saúde completamente debilitada, eu vou ter uma sobrevivência muito limitada. Agora, se a minha saúde espiritual não estiver boa, eu vou ter graves problemas na encarnação e vou gerar também para os que estão do lado graves problemas de convivência. Amizades, eu consigo sobreviver sem amizades? Nem o Tom Hanks, você lembra aquele ator? Ele fez um filme, O Náufrago, ficou na ilha 1543 dias. Nem ele conseguiu ficar sem uma amizade numa ilha deserta. Aí o que ele criou para não enlouquecer? Uma amizade com uma bola de vôlei, que era o Wilson. Por quê? Porque é da natureza do espírito ter amigos, amigas, ter entes queridos. E até uma pessoa numa ilha precisou de criar um amigo e estava cercado pela natureza, mas só a natureza ainda não nos basta. A gente precisa de ter pessoas para a gente amar, para a gente se lembrar, para a gente recordar. Respeito, eu consigo viver sem respeito? Não.
Um ambiente sem respeito estaria fadado à nossa extinção. Apesar de muitas pessoas hoje não respeitarem a opção alheia, é uma minoria perto da maioria. Por isso que o planeta continua em evolução. O planeta, segundo os espíritas mais experientes, encarnados ou desencarnados, dizem, ele, apesar de todos os estragos que alguns grupos econômicos andam fazendo, o planeta continua em evolução. Logo, nós continuamos também seguindo a evolução. Sem amor, nós não conseguimos sobreviver. É o nosso oxigênio mais precioso, é o amor. E é a única resposta para todos os problemas da humanidade. É o amor. Quando a gente passar, e Cristo já falava isso há 2000 e tantos anos atrás, quando a gente passar a se respeitar e amar o próximo como a si mesmo, todos os problemas vão ser supérfluos. E o que é supérfluo? Já que tudo isso aqui a gente não consegue sobreviver sem, o supérfluo é aquilo que a gente consegue viver. Né? Para a nossa sobrevivência é necessário tudo aquilo. E para a gente viver, eu consigo viver sem internet? Sim, a internet é uma criação que tem menos de 30 anos, apesar dela estar popularizada há 10 anos. Ela já existia nas áreas militares há alguns anos antes de popularizar. Mas muitas pessoas hoje, você convive com as pessoas, e eu vi isso hoje, né? Pessoas reclamando no Facebook. Eu estou aqui no bar, na Cidade Alta, 2 dias sem internet, como é que eu faço para viver? Eu falei, mas boa parte da humanidade não tem internet e continua sobrevivendo, porque a internet ela é supérflua perto de certos problemas que a gente precisa. Não quer dizer que ela tem que ser desprezada, mas ela não é extremamente necessária, até porque ela não existia em boa parte de quem está aqui. Na década de 20, 30, 40, as pessoas eram muito felizes sem a internet. Hoje dá para a gente ser feliz com a internet, apesar dela gerar mais ansiedade hoje do que felicidade. Outro dia eu estava almoçando num local e tinham 2 senhoras, né? Eu digo senhoras porque 2 senhoritas, né? Não me pareceram que estavam comprometidas, mas elas estavam lá. A comida do lugar era ótima, o lugar era ótimo, mas quando elas chamaram o garçom e falaram assim, qual que é o Wi-Fi? Não tem. Elas falaram, nunca mais volto aqui. Eu falei, mas veio comer o Wi-Fi ou veio se alimentar da comida? Porque o ambiente era ótimo, a comida era fresca, saudável, mas não tem o Wi-Fi, gerou uma insatisfação. Eu até pensei, eu falei, se a comida fosse ruim, o lugar fosse perigoso, tivesse bala perdida para lá e para cá, mas tivesse um bom Wi-Fi, algumas pessoas iam achar que isso é importante. Telefone celular. Algumas pessoas, quando perdem o telefone celular, costumam dizer, perdi minha vida. Então, não entendeu o que é vida ainda. É lógico que traz um transtorno, tem um custo material. Vai ter que ir na loja, pegar um novo, né? Que a maioria tem seguro, um novo aparelho, colocar as informações que estão na nuvem, né? Tudo de novo no aparelho. Isso dá um trabalho? Dá, mas nada que não possa ser resolvido em algumas horas. Agora, antigamente, eu não sei se vocês estão assistindo a novela das 6, eu não assisto novela, mas essa eu assisto, a Éramos 6, porque quando eu era jovem, eu li o livro. Como é que era quando a gente queria ligar na década de 30 para alguém? Ia lá no armazém do rapaz lá, do quitandeiro, do seu Afonso, ligava para telefonista e 3 horas depois voltava no armazém e recebia a resposta. A pessoa ligava para o armazém, que era o tempo que demorava. Então a ansiedade naquela época era muito próxima de 0. Hoje, se você mandar uma mensagem aqui para a pessoa, ela visualizar lá e não te responder, é um pânico geral. A pessoa liga e fala, acabei de te mandar mensagem. Por quê? Porque é uma sociedade acelerada, tanto de criação quanto de destruição e de autodestruição em muitos casos. Carro, eu consigo viver sem carro? Claro, muitas pessoas não têm hoje carro. Quando elas precisam de um carro, elas ligam para alguém que tem carro, vai lá, leva e pronto. Há pessoas que têm que ter carro, que é necessário, para outras é supérflua.
Casas luxuosas. Tem pessoas que se sentem bem em palácios, apesar de estarem sozinhas, num amplo vazio espiritual. Outras, como um Gandhi, vivia onde? Numa barraquinha, né? Cada um escolhe, mas casas luxuosas, igrejas luxuosas, templos luxuosos, são coisas supérfluas. Jesus ergueu quantos templos? Nenhum. Não faria sentido. Hoje já tem um pouco mais de sentido a gente erguer uma edificação por questão de proteção, ainda mais em Juiz de Fora, que chove dia sim, dia também. A época de Jesus não era necessário grandes edificações, até porque não tinham condições financeiras para isso. Mas muitos hoje acham que precisam de lares, casas, templos luxuosos, roupas caras, joias, comidas exóticas, viagens. São opções, mas são coisas secundárias, supérfluas. Quando o André Luiz desencarna e vai para o umbral, que é um lugar que a gente não deveria nem cogitar aí, a não ser em missões especiais, ele vê tudo aquilo que era necessário que ele tornou supérfluo, entre os quais a família. Não respeitava a própria família. A esposa era supérflua, os filhos eram supérfluos. E o que era necessário para ele? Beber em demasia, comer, noitadas, festas, mulheres. Quando ele vai para o umbral, ele tem 8 anos para refletir sobre o que é necessário e o que é supérfluo. Foi a ecologia do André Luiz que a gente diz, né? O espaço para ele repensar no umbral aquilo que era prioridade e o que ele deveria ter deixado em último plano. Então, o que é necessário? É aquilo que me gera boa sobrevivência. E o supérfluo? É aquilo que me dá uma qualidade de vida material, mas muitas vezes não vai me preencher em nada espiritualmente. Na questão 705 do Livro dos Espíritos, um trecho resume muito bem a diferença entre o supérfluo e o necessário. Os Espíritos respondem: vede como o árabe no deserto encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. E nós nos desequilibramos psiquicamente porque a gente cria necessidades fictícias. Há um caso verídico que saiu na Folha de São Paulo que diz: um dia um menino estava na escola, ele tinha 6 anos, e ele estava passando mal, então foi chamado a mãe. Como era uma escola de elite, a mãe compareceu rapidamente, pegou o menino e falou: vamos para o hospital. Botou ele no carro e no trajeto ele virou para a mãe e falou assim: mãe, não quero ir para o hospital. Mas você não está dodói? Você não está doente? Sim, mas vamos para o shopping. Aí a mãe assustou. Por quê? Porque o shopping me faz ficar bem. Lá eu vou ser feliz, eu vou melhorar. Isso uma criança de 6 anos. Para alguns, ser feliz, estar bem de saúde, mesmo que momentaneamente, é o shopping. Não quer dizer que a gente não tem que ir ao shopping. Tem. Tem bons cinemas, tem boa praça de alimentação, quem gosta de comprar alguma coisa está lá à disposição, mas nós não podemos achar que o shopping é necessário, ele é supérfluo. Enquanto o hospital é necessário ainda. E o menino queria ir para o shopping. Você vê uma inversão de valores. Por quê? Porque a gente cria necessidades fictícias e isso nos gera ansiedade, cai na depressão alguns anos depois. Nós temos que conviver harmoniosamente. Tinha um amigo meu que falava assim: então eu vou andar de qualquer jeito, não vou mais passar roupa, não vou mais tomar banho. Não, esse é um desequilíbrio psíquico. Se nós temos tecnologia para tornar as nossas roupas limpas, para eu ter asseio do corpo, e o corpo é um presente, eu tenho que cuidar. Os excessos que são perigosos para o nosso espírito. Metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias. Deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte e tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo de escassez? Essa é uma questão que o Kardec fez na questão 705. Metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, de ilusões. Por quê?
Porque muitas vezes a gente não se previne para os momentos de escassez. Não sei se vocês lembram, mas há 3 anos atrás teve uma crise hídrica no Brasil. Teve regiões que ficou 2, 3 meses sem água. Aí que a gente passou a dar valor à água. O Rio de Janeiro hoje, a água, falando no português claro, é imbebível. Não dá para consumir a água do estado do Rio de Janeiro, completamente poluída, cheia de cocô, de dejetos. É culpa do atual governo? Só? Não. Isso é uma sucessão de erros, não só dos governos, mas da população. Quem vai ao Rio de Janeiro na chegada, dentro do ônibus com ar-condicionado, você não consegue respirar. Você tem que tampar o nariz. Por quê? Porque é fétido a região em volta ali. E é uma região que vivem humanos, encarnados. Agora, tem garrafa de tudo, tem pedaço de sofá, tem geladeira. Tem o André Trigueiro, diz, as pessoas às vezes falam assim, pega o lixo e joga lá fora. E aí ele discute numa das palestras dele. Primeiro, não existe lixo. Segundo, não existe lá fora. Quando eu jogo lá fora, eu continuo jogando dentro do planeta. Então esse termo joga lá fora não existe. Como o lixo não existe, nós devemos nos preocupar. E quando eu fui morar, eu e meu gato, Didivaldo, eu comecei a me preocupar mais com o lixo. Por quê? Porque um gato produz muitos resíduos, né? Areia, ele usa muita areia. E para onde que vai isso? E mesmo um espírito encarnado humano, nós estamos, num dia nós produzimos em média 1 a 3 quilos de, entre aspas, lixo. Você abre uma lata para se alimentar, aonde que você vai depositar? A gente não tem máquina de reciclagem em casa, então a gente tem que se preocupar com isso. Olha, desperdício de comida no mundo, 33% da comida jogada no lixo, entre aspas, né? O site da Embrapa diz, além de 1 trilhão de custos econômicos por ano, a FAO, que é uma fundação internacional de alimento, estima que os custos ambientais e os custos sociais do desperdício de alimento chegam entre 700 bilhões e 900 bilhões de dólares. É o PIB de muitos países. Muitos países têm isso aí como toda a matéria que produzem. E isso é o quê? Desperdiçado em alimentos. O Gandhi dizia, há riqueza bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição. Quanto mais ambiciosos nós somos, mais caminhando rumo à nossa extinção. Os dinossauros nunca acharam que iam desaparecer. Nós ainda temos muito mais inteligência para sobreviver aos colapsos. Na questão 705 é dito um trecho, na verdade eu vos digo que não é a natureza imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. E hoje nós temos várias correntes no Brasil que vão contra o livro dos Espíritos, logo elas estão equivocadas. Se os nossos representantes políticos, tendo votado ou não em determinada pessoa, se eles lessem o livro dos Espíritos, não estariam defendendo ideias estapafúrdias do tipo, não há desaquecimento global ou a Terra é plana, né? Mas ainda há uma ignorância muito grande, visando o quê? A ambição, a dominação material. Questão 707. Os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Por que diante de tanta riqueza ainda tem gente sem se alimentar, passando fome? E aí a resposta, egoísmo dos homens. Devido ao nosso egoísmo, a gente não pode tirar o nosso espírito fora. O corpo pode tentar, o espírito não consegue. Olha só a fala de 3 grandes exemplos morais. O Kardec primeiro. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Dalai Lama, que está encarnado ainda, muito respeitado. O egoísmo causa a ignorância, a cólera e o descontrole, que são a origem dos problemas do mundo.
E a Madre Teresa, que também dispensa comentários, a raiz de todos os males é o egoísmo. Todos estão dizendo exatamente o quê? A resposta a essa pergunta. Por que alguns ainda não têm acesso ao necessário? Devido ao nosso egoísmo, cada um na sua medida. Porque egoísmo, todos que estão encarnados na Terra são. Alguns com resíduos de egoísmo, são pequenos egoísmos. Outros com grandes egoísmos. Em geral, tem-se notado que os que têm maior egoísmo estão no poder momentaneamente, como uma prova e expiação para a gente. O Papa Francisco, que na minha opinião é um dos mais espíritas da Igreja Católica, só que ele não pode falar isso. Os alimentos jogados no lixo são alimentos roubados da mesa do pobre, de quem tem fome. A ecologia humana e a ecologia ambiental são inseparáveis. Não tem como o planeta estar em desequilíbrio e a gente está bem, feliz, evoluindo. Não tem como, nós estamos interligados. Comentário do Kardec na questão 707. Ele diz que boa parte, não trouxe ali, deixa, vou falar. Boa parte do que nós temos vivido se deve ao egoísmo, ao orgulho, a não querer ouvir os ambientalistas. Ele diz com outras palavras, mas se tem estatísticas dizendo que há desaquecimento global, quem diz isso são cientistas, muitos espiritualistas. Isso tem, ou não, pode ser até ateu, mas os dados não mentem. Quem mente é o homem que usa mal os dados que está diante de si. Questão 717. Que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? O que quer dizer essa pergunta? O que pensar daqueles que têm tudo, tanto necessário quanto supérfluo, e não estão nem aí dos prejuízos que causam para o próximo? Ou seja, donos de empresas que não estão nem aí, joga tudo que produz no rio, polui, não acredita em dados científicos, né? O que pensar? O Kardec os espíritos responderam ao Kardec: desconhecem a lei de Deus. E quantos irmãos a gente conhece hoje que fala assim: eu quero mudar de vida. Aí você pergunta assim: você acredita em Deus? Quando convém, né? Você tem fé? Quando o exame sai lá e diz que eu estou doente, aí a fé é natural. Mas no dia a dia, no cotidiano, eu conheço a lei de Deus, que é qual? É resumida numa frase: amar ao próximo como a si mesmo. É a lei do amor. Não precisa de uma constituição igual a nossa, com milhares de páginas, que boa parte não sabe o que está escrito lá. Se a gente segue a lei de Deus, não precisaria de ter constituição nenhuma em país nenhum, mas a gente ainda não segue a lei de Deus, e terão de responder pelas privações que ocasionaram. Basta ler os livros do André Luiz para saber aonde que vão aqueles que duvidam de dados científicos ambientais. São colônias que tem por aí que recebem criminosos. São pessoas que cometem crime contra a humanidade, contra a natureza, contra a mãe, contra a terra. Então eles vão para locais para serem penalizados? Não, para serem educados. Porque apesar de todo o acesso à educação que a gente tem hoje, todo o acesso à informação e alguns a conhecimento, muitos ainda são analfabetos ecologicamente falando, né? Comentário do Kardec sobre essa questão, né? 717. Muitos que estão no poder não sabem a diferença do supérfluo e do necessário. Nós ainda estamos entendendo, buscando entender lá no ID, o que é necessário, por que é melhor viver com o necessário.
e ir deixando o supérfluo de lado, porque isso está ligado ao nosso grau de evolução. E você pode ter certeza, não precisa de uma máquina para dizer o seu grau de evolução. Se você dá mais valor a coisas do que a espíritos encarnados ou desencarnados, seu grau de evolução você sabe muito bem qual é. É só inverter os verbos. Hoje as pessoas dizem, eu amo isso. Não, você ama pessoas, você usa coisas. Não tem problema nenhum em você dar valor a certas coisas. Mas amor, a gente só consegue amar seres vivos, né? E todos estão na nossa ecologia, todos no nosso dia a dia. O Leonardo Boff, que é um grande estudioso sobre ecologia e espiritualidade, também é um que fugiu da Igreja Católica, né? Devido às suas ideias muito progressistas. A Igreja Católica faz parte dele, mas ele não faz mais parte da Igreja Católica, devido à intolerância, inclusive com relação às suas ideias ecológicas. Ele não abre mão de dizer, o planeta é um ser vivo, é a nossa casa. E tem muitos nas religiões que tentam relativizar isso. Por quê? Porque querem se aproximar de grupos economicamente ricos ou de governos economicamente capitalistas. Ele diz, olha, queremos uma justiça social, e isso Jesus já pregava e já fazia, que combine com a justiça ecológica. Você não vê nas ações de Jesus nenhum ato antiecológico, todos ecologicamente equilibrados. Você não vê em nenhum momento, até porque a região era diferente de outras, mas você vê todos os exemplos de Jesus de forma a preservar a vida. Uma não existe sem a outra, ou seja, nós não vamos ter justiça social enquanto não houver respeito às populações indígenas, né? São irmãos espirituais nossos com outra cultura, e muitos dizem que são seres primitivos. E aí você vai conviver com comunidades indígenas, o alto grau de conhecimento espiritual que eles têm, principalmente em lidar com a natureza. Não existe nenhuma farmácia numa tribo indígena. Por quê? Porque eles têm toda a natureza disponível para autocura. No entanto, em Juiz de Fora, a cada esquina você vê uma farmácia. Isso mostra o quê? Extremo desequilíbrio psíquico da população. Porque se nós precisamos de muitas farmácias é porque nós estamos doentes. Se nós estamos doentes é porque o planeta está adoecendo junto. E fica a dica aí de 2 livros, na verdade é o mesmo livro, tá? Com capas diferentes. Esse aqui eu ganhei do autor, que eu ganhei não, né? Comprei, mas ele me deu também. E esse aqui depois eu comprei para rabiscar, para fazer as anotações. O André Trigueiro é um jornalista muito famoso da Globo News, né? Muita gente diz assim, se ele fosse um grande jornalista, ele não estaria trabalhando na Globo. Eu já digo o contrário. Nós precisamos de bons profissionais em todos os locais. Se a Globo tem algum problema em particular, é problema dela. Ele é um espírita que está nos representando muito bem no telejornalismo. E ele escreveu esse livro, Espiritismo e Ecologia, que já está na sua enésima edição, e é um livro que didatiza tudo que foi falado nessas questões do Livro dos Espíritos, com mais riqueza, porque ele é excepcional palestrante, e ele pratica o que ele fala. Ele disse que um dia chegou na Rede Globo com um carrinho dele, e não era o carro do ano, era um Fiat antigo, e aí o porteiro tinha um carrão, o porteiro lá da área que ele trabalhava. E o porteiro falou assim, como é que pode, senhor André? Você ganha tão bem e anda nesse carro aí? Ele falou, pois é, mas esse carro não polui, ele é a álcool, ele me leva para onde eu quero. Ele foi pago com dinheiro suado, e o porteiro que trabalhava lá para ele tinha um carrão do ano, pago em 72 prestações, e o carro ainda poluía. Ainda era aqueles carros que andava com, era 1 tonelada para carregar uma pessoa de 60 quilos, 1 tonelada não, 1000 toneladas, sei lá, para carregar uma pessoa de 60 quilos. Ou seja, um tem consciência ambiental, o outro vive de status, só que status tem preço. O supérfluo custa caro. E o Chico Xavier, para a gente encerrar, não podia deixar de ser diferente, encerrar com o mineiro,
ou com um dos melhores mineiros, né, que já estiveram entre nós, um grande exemplo de Cristo, ele falou sobre o supérfluo e necessário, porque o Chico vivia o que ele falava. Eu ainda não consigo, mas ele conseguiu. Ele dizia, uns queriam um emprego melhor, outros queriam um emprego. Porque você só vai ter um emprego melhor quando você tiver emprego. Melhor é uma característica da sua cabeça. A maioria hoje não tem emprego. No Brasil, mais de 60 milhões não tem. Uns queriam uma refeição mais farta, outros queriam refeição. Parece Cristo falando, né? Você imagina se alguém chegar para Cristo e falar, o que você quer comer? Comida. Porque o mais importante não é o alimento do corpo, é o alimento da alma. Mas o do corpo, a gente ainda precisa, né? Ele é necessário. Uns queriam uma vida mais amena, outros queriam apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros queriam ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Porque tanto faz a cor do olho. Se aquilo que eu olho só coloca a coisa errada na minha cabeça, não precisa nem enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros queriam apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam um supérfluo, outros apenas o necessário. A gente pode escolher, tem o livre-arbítrio, em qual dos lados que a gente vai estar para evoluir. E por fim, uma mensagem, que tudo que foi falado aqui eu pratique primeiro, que é um desafio para quem fala, estou mais perto da minha orelha aqui, eu sou o primeiro que tem que dar exemplo, que Deus nos abençoe. E uma frase que está lá num livro, que não é um livro espírita, mas é um livro que deveria ser estudado e refletido também para nos guiar espiritualmente. O Pequeno Príncipe. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Muita paz para nós, um ótimo mês de março e que a gente tenha bastante equilíbrio ecológico e emocional para continuar distinguindo o supérfluo do necessário, porque Jesus exemplificou, basta a gente seguir. Muita paz.